Fala galera, beleza? Pedro Santos aqui na área, sempre trazendo informações de futebol em geral, mas com ênfase no Esporte Clube Bahia. E aí, tudo bem com vocês? Vamos fortalecer o canal aí, galera. Se inscreve, compartilha, curte aí para que nosso vídeo alcance mais pessoas. Vamos ajudar o canal que está iniciando aí, um canal que traz a voz e o sentimento do torcedor. Já passamos da marca dos 100 inscritos, vamos em busca agora dos 150 inscritos e 200 inscritos e assim por diante. Esse vídeo é para falar um pouquinho, de Copa do Brasil. Hoje nós tivemos o sorteio da Copa do Brasil e tivemos os seguintes confrontos. Vamos ter os seguintes confrontos. Clássico Mineiro, Cruzeiro contra Atlético. O Corinthians pegou o Atlético Paranaense. O Vasco da Gama vai encarar o Botafogo, mais um clássico regional. E o Bahia vai encarar o Fluminense. De um lado da chave ficou Cruzeiro e Atlético, Corinthians e Atlético Paranaense. E do outro lado, Vasco da Gama e Botafogo, Fluminense e Bahia. E aí, deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam desses confrontos. Vou falar um pouquinho do que eu achei do confronto do Bahia, falar um pouquinho mais aqui do nosso tricolor. Galera, é o seguinte, eu acho um confronto acessível. Eu não vou mentir, eu gostaria de pegar o Vasco, Seria a minha preferência, mas como eu falei já em vídeos anteriores, quem quer ser campeão não pode escolher. Mas se viesse o Vasco, era melhor. Veio o Fluminense, time que a gente já encarou no fim de semana, empatamos com eles em 3-3 e acho que é um confronto muito acessível para o Bahia. Tanto o confronto quanto o lado da chave que o Bahia caiu. Acho que se o Bahia tiver uma postura, tiver uma visão de encarar a Copa do Brasil da maneira que a torcida espera, tem condições reais do Bahia estar chegando até a final da Copa do Brasil e quem sabe conseguir esse título inédito. O Fluminense é um time bom, tem bons jogadores, tem um técnico muito copeiro, que é o Renato Gaúcho. Ele é um técnico que geralmente se sai bem em Copas, mas o Bahia tem totais condições de vencer o Fluminense. O primeiro jogo será aqui na Arena Fonte Nova, o segundo jogo será no Rio de Janeiro, lá no Maracanã, e o Bahia pode sim muito bem passar do Fluminense. Para mim é tudo uma questão de postura, uma questão do Bahia sim entender esse novo momento que está vivendo e entrar em campo com disposição para decidir os jogos e triunfar diante do Fluminense, fazer um bom jogo aqui primeiramente na Fonte Nova. Eu não sei o que é que vocês preferem, comenta aí o que é que vocês preferem, fazer o primeiro jogo em casa ou fazer a volta em casa. Cara, eu às vezes fico na dúvida enquanto a isso, mas eu acho que ainda prefiro fazer o segundo jogo em casa, que não vai ser a situação do Bahia nesse confronto, porque geralmente os times que fazem o primeiro jogo fora, o Fluminense vem em busca de empatar o jogo, amarra o jogo, e aí se o Bahia não consegue fazer o resultado positivo, quando chega fora de casa tem um pouquinho mais de dificuldade. O Fluminense ele tem contra si a questão de ter uma competição internacional ainda no seu calendário. O Fluminense está jogando a Copa Sul-Americana, inclusive no momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui, o Fluminense está jogando contra o América de Cali fora de casa e vai vencendo por 2-1. Confronto esse que deveria ser o Bahia, Aí está. Seria uma sequência de jogos contra o Fluminense, caso o Bahia tivesse priorizado a Copa Sul-Americana e conseguido passar do América de Cali. O Fluminense, até o pouco que eu assisti do jogo, o Fluminense se mostrou superior ao América de Cali, o que traz mais um sentimento de que o Bahia realmente tinha condições de passar desse time América de Cali, que não é um time forte. Mas voltando aqui para a nossa realidade, o que temos, que é a nossa Copa do Brasil, o Bahia nunca, na minha opinião, nunca esteve tão perto de jogar uma final da Copa do Brasil, nunca esteve com um time tão qualificado e com um chaveamento tão acessível. Então, é isso, é questão de postura. No sorteio, o Cadu Santoro estava lá presente no sorteio da CBF e ao final do sorteio ele foi entrevistado. Algumas palavras dele me deixaram um pouquinho preocupado, porque é nítido que o Bahia precisa de peças no seu elenco, se quiser
buscar coisas maiores dentro do campeonato, se quiser permanecer no G4 dentro do campeonato. E ele, né, mais uma vez reforçou que a janela de transferência que tem o foco do grupo é a janela de início de ano, e que a janela no meio do ano é simplesmente para trazer reforços pontuais. Eu concordo que o Bahia precisa de reforços pontuais, mas a maneira com que ele falou, o tom de voz, a maneira como ele se comunicou, me deu uma sensação assim meio que de marasmo. Me deu uma sensação de que ele percebe que está tudo bem. E o Bahia tem algumas posições que estão gritantes, carentes de reforço, principalmente na posição do gol, né? Porque o Bahia perde pontos, perde classificações recentes por falhas dos goleiros. E troca o goleiro, muda o goleiro e as falhas permanecem. Mas é isso, o Bahia agora vai ter uma semana de treinamento entre o jogo do Fluminense e o jogo do Corinthians. O Bahia vai encarar o Corinthians na Neoquímica Arena no sábado. Mas logo mais vamos ter, né, durante a semana, um vídeo específico para falar desse jogo. Então é isso, galera. Comente aí o que é que você achou do Fluminense. Eu acho muito acessível, eu acho muito possível do Bahia passar. Vamos ter fé, vamos pensar positivamente, vamos, né, no dia do jogo apoiar o esquadrão, vamos lá torcer, vamos lotar a Fonte Nova para que o Bahia faça um ótimo resultado aqui na Arena e vá tranquilo para o Maracanã e consiga sair com sua classificação. E no nosso lado da chave, né, Botafogo e Vasco, o Botafogo favorito na minha opinião, mas pelo fato de ser um clássico regional, a gente não pode desprezar, né, a importância de um clássico. Então, o que vier de lá, eu acho que o Bahia tem condição. O Bahia é um time que se encaixa muito bem com o estilo de jogo do Botafogo. Ano passado, o Bahia foi o único time que não perdeu para o Botafogo. E espero que o Bahia consiga passar do Fluminense, passar do Vasco ou Botafogo na semifinal. E aí faremos uma final ou com o Corinthians, ou com o Atlético Paranaense, ou com o Cruzeiro, ou com o Atlético Mineiro. É hora do Bahia levantar a cabeça e buscar esse título, jogar com toda a força, buscar também o título da Copa do Nordeste, mas acho que se torna algo um pouco mais secundário, apesar que a torcida e eu também esperamos que o Bahia vá com toda a força para ser campeão, mas a Copa do Brasil eu creio que é um título muito grande e muito palpável para o Sport Clube Bahia. É isso aí, galera, só foi um vídeo curto hoje, mas vamos ter vídeo falando sobre o Corinthians, vamos ter pós-jogo no sábado e vamos continuar aí trazendo sempre notícias. Se inscreve aí no canal, compartilha, manda aí para algum conhecido, manda ideias, manda críticas, fala se você concorda, se você discorda, porque eu vou continuar aqui nessa luta gravando vídeo sobre o futebol, que é a minha paixão, e ainda mais o Sport Clube Bahia, que é a minha paixão dobrada. Tamo junto, um abraço e até a próxima.